Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você integra o seu agent criado no nosso último vídeo, lá no AWS Bedrock, a um código Python. Vou passar primeiro uma visão teórica, depois a gente vai para o console da AWS coletar alguns dados e depois a gente vai para o Python finalmente para fazer a implementação. Então, sobre a parte teórica, o método que a gente vai usar dentro do Python é o invoke agent, que está dentro do agents Bedrock Runtime, lá nos nossos 4 clients, né, que eu falei no começo desse vídeo que existem ligados ao Bedrock. E o mínimo que você tem que saber, né, que é o core da chamada dessas requisições que a gente vai fazer para a AWS. O método é o invoke agent, já falei isso, e a segunda parte é, lá no começo do curso, quando eu falei sobre como você fazia requisições com Python para um modelo de fundação, você tinha duas opções, você mandava uma mensagem solta e o modelo respondia, ou você fazia uma conversação onde a gente construía um objeto passando quem que mandou a mensagem, né? Se foi o usuário, foi o modelo de fundação, né? O assistente, e a gente colocava a mensagem e o papel. Aí falava, o usuário fez essa pergunta, depois o modelo respondeu isso, o usuário fez essa outra pergunta, o modelo respondeu isso. E aí você passava para ele aquele contexto. Agora, você pode fazer isso, na documentação eles mostram como que você poderia implementar isso daí, mas tem um jeito muito mais elegante que é você passar para o agent na hora que fizer a requisição um valor de Session ID, que basicamente seria assim: crie uma identificação única para a requisição que você vai fazer e você não precisa ficar passando a mensagem, todas as mensagens a toda troca de interação, né? Toda a interação que você quiser com o modelo. Você passa só o Session ID e aí a AWS vai mantendo o histórico das conversas e vai ali vendo o que foi falado anteriormente, o que é muito mais interessante porque a gente não precisa gastar tráfego de dado com todo o histórico de conversa, né? E aqui nessa implementação a gente vai fazer dessa forma. Tá? E o segundo ponto que a gente tem que discutir é, nos outros métodos que eu passei para você, eu sempre mostrava para você que a AWS respondia com um JSON, e dentro desse JSON, né, Python lia isso aqui como um dicionário, e lá dentro você tinha a resposta bonitinha, montada, né, para você ir lá e coletar o dado que você precisava. De longe, na AWS, quando você faz alguma requisição, essa é a estrutura mais comum que você tem de resposta, um JSON, que vai ter os metadados da requisição e os outros dados que você normalmente tem interesse. Só que aqui ele te devolve o JSON, sim, só que ele te devolve dentro do JSON, o objeto que a gente quer pegar não é um texto, vamos dizer assim, com uma strings pronta para você coletar o dado. Na verdade, ele passa um apontamento para o endereço de memória, onde vai estar um event stream, e esse event stream, assim, ele não é restrito ao agent do AWS Bedrock, existem outros métodos da AWS que envolvem, por exemplo, o S3, que tem também event stream, mas enfim, o que, que é isso? Esse event stream vai ser esse endereço de memória onde ele vai ficar tendo um objeto que vai sendo atualizado da AWS de acordo com eventos assíncronos que vão rolando lá dentro. Então, no último vídeo eu te mostrei uma figura onde eu mostrava como que o modelo funciona, que ele tem aquela cadeia de pensamentos, que ele vai percorrendo, né, uma série de passos para dar uma resposta final para o usuário. E basicamente esse endereço de memória ele pode ficar recebendo essas atualizações, né, que vão passando de ponto por ponto, enquanto o modelo está, vamos dizer assim, pensando, e aí no final ele te manda uma resposta final. Você não tem a opção de escolher se você quer receber, quer ter esse dado como um dicionário padrão, você vai ter que receber esse event streaming, mas na hora que a gente for fazer a requisição, esses passos intermediários, o default é eles não aparecerem para você. O default é que você não seja atualizado ao longo do caminho e você receba só a resposta final. Tá? E você pode habilitar e ver essa mudança ao longo do tempo, o que a gente vai fazer aqui até para explorar algumas características legais sobre como que o Invoke Agent funciona. Beleza? E aí também, provavelmente no próximo vídeo eu vou tratar mais dessa parte aqui. Quando você está usando agents, você pode melhorar a sua aquisição, a forma como o agent está trabalhando, usando esse Advanced Properties Templates, né? E ele fala que toda requisição que você vai fazer para um agent, né, se você não mexeu nada,
ele teria essas etapas aqui, que é o pré-processamento, orquestração, busca ali na base de conhecimentos, pós-processamento, que deveria vir como desabilitado por default, depois eu vou fazer um comentário na parte prática a respeito disso, e sumarização da memória. Enfim, vamos agora para a AWS para a gente ver algumas informações que a gente precisa e depois eu tenho uma série de considerações para fazer dentro do Bedrock, desculpa, dentro do Python, sobre a integração dele com o Bedrock, mas eu vou deixar para falar lá. Então, vamos agora para a AWS. Beleza, vamos aqui agora para o console da AWS e vamos pegar as informações que a gente precisa antes de ir lá para o Python e quero fazer alguns testes novos aqui com Agent antes da gente ir para lá. Então, eu vou entrar aqui no console, venho na parte de Builder Tools, Agents, abro o agent que a gente criou no último vídeo e vou ter aqui a ID, né, desse agent que eu criei, e vou ter aqui o alias ID da versão do modelo que a gente está testando, tá? E quando eu gravei o vídeo, o último vídeo, que foi há pouco tempo atrás, foi mais ou menos uns 15 dias depois de terem lançado o AWS Nova, né, o Foundation Model, o Nova, eu fiz alguns testes, fiz o vídeo aqui com vocês e não tive o problema que eu estou tendo agora. E entre a semana do Natal e do Ano Novo, que eu fui gravar esse meu último vídeo, eu tive um problema, o qual me parece que é um problema de algum deploy que está rolando na AWS, porque o intervalo de tempo foi muito curto entre eu fazer um vídeo e o outro, e o comportamento do agent mudou, e acredito que isso pode ser consertado pela AWS no futuro próximo. Então, vou mostrar aqui o problema para vocês e vou deixar na descrição do vídeo, caso eu tenha alguma atualização, se esse problema já foi consertado ou não. Se o problema for consertado e está tudo resolvido, não tem que fazer nada, só vou colocar nos comentários, ó, tudo resolvido. Se houve alguma implementação de alguma mudança mais significativa, aí eu eventualmente apago esse vídeo que eu tô passando aqui para vocês, crio um vídeo novo e, enfim, mostro como que você faz a nova implementação, ou se for alguma coisa simples, que seja só um comentário a mais, aí eu posso deixar na descrição do vídeo mesmo, só explicando ali o que tem que fazer para mudar, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui qual que é o problema, qual que é a treta. Como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Se eu for pegar meu modelo aqui, vou até trocar aqui para a gente fazer a pergunta para nossa versão, tá? Que a gente vai testar lá no Python. Faço uma pergunta normal, quem foi o Pelé? Ele vai me responder e eu pergunto para ele depois informações dentro do contexto, deixa ele terminar de responder, beleza, respondeu aqui. Continuo mandando mensagem para ele aqui com contexto, ele vai me responder com contexto e tá tudo bem. Isso aqui está funcionando, tal, não é um problema. O problema está em que a AWS parece que está fazendo o pós-processamento da minha mensagem, o qual ela não deveria estar fazendo, porque na documentação eles falam que o default é não ter. Então, como eu indiquei para vocês lá na parte teórica, se você abrir aqui, na parte de melhorias do seu modelo tal, e tudo mais, né, com os prompt templates, ele fala que o pós-processamento ele é desabilitado por default. Beleza? Guarda essa informação aí. Aí aqui ele fala sobre pós-processamento avançado, que é o lugar onde você pode configurar, por exemplo, a temperatura, top P, top K, tamanho da resposta, enfim, é onde você faz a configuração para esses dados no Bedrock. Desculpa, nos agents do Bedrock, né? Porque se você for fazer para o modelo de fundação, é direto na chamada lá. Tá. Até tem interesse depois em fazer um vídeo sobre esse assunto, mas será um vídeo à parte, não tem a ver com esse daqui que a gente está agora. Ok. Voltando aqui para o Bedrock. Quando eu vou lá agora e eu faço uma pergunta sobre. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Sobre qual que é o endereço da URL para o Wikipedia do Pelé, o que está acontecendo? Ele está inserindo esse redacted no lugar do Wikipedia, e isso não acontece sempre. Então, horas acontece, horas não acontece. O que eu acho muito estranho. Deixa eu tentar refazer aqui a chamada. Vamos ver se agora ele coloca. Enfim, ele colocou duas vezes seguidas, mas assim, algumas vezes aconteceu, outras vezes não aconteceu comigo. Vou até fazer mais uma, vai, vamos pela terceira vez. Vamos ver se agora vai.
Ó, agora ele não deu. Então, assim, é um negócio muito estranho, não tem um padrão. É o mesmo prompt, mesmo agent, tudo igual, e horas ele coloca, horas ele não coloca. Tá. Lá no, lá no Python, ele sempre está fazendo essa reescrita, tá? E aí que é meio estranho isso daí. Enfim, eu vou mostrar para vocês o momento em que isso está acontecendo e por que eu acho que é no pós-processamento. E por lá na documentação falar que é desabilitada por default, eu imagino que seja algum erro lá na parte de alguma implementação deles que pode se consertar sozinho no futuro próximo. Mas beleza, vamos lá, vou te mostrar o código primeiro. Eu não vou ficar entrando nesse vídeo aqui em todos os detalhes do código, tá? O código vai estar lá no meu repositório do GitHub, mas eu vou passar aqui a visão geral e descrever a ideia geral do que eu estou fazendo aqui. Então, nessa primeira requisição, esse primeiro pedaço, eu estou passando aqui uma mensagem, tá? Que no caso estou pedindo o link lá para a Wikipedia do Pelé, estou passando os dados do agent ID, release ID, e estou passando aqui, fazendo a chamada lá para o meu agent e habilitando o enable trace. Lá na parte teórica eu falei para você que ele vai ter um streaming de eventos assíncronos, que vai ser um endereço de memória que vai estar apontado lá dentro da resposta. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que esse objeto que vai receber os eventos assíncronos da AWS ele for atualizado, eu vou gerar aqui um JSON e vou salvar ele numa pasta local, na mesma pasta que eu estou executando meu código, colocando um número, então número 1, 2, 3, 4, 5, underline e o timestamp da minha chamada, tá? Então, estou chamando aqui, beleza, ele gerou aqui os timestamps, ó, tá criando aqui os arquivos, e beleza. O que é legal de ver aqui? Você vai vendo como que ó, o modelo está pensando para resolver o problema. Então você vai vendo aqui o tracing sendo modificado para cada uma das requisições. Depois você pode dar uma olhada aí uma por uma na sua máquina aí e tudo mais, o que está acontecendo. Mas o que eu quero pegar é o seguinte: penúltima e a última. A penúltima requisição, vamos dizer assim, penúltima requisição não, desculpa. A penúltima atualização depois de tudo que o modelo pensou, ele elabora esse final response. Esse final response ele não tem em nenhum outro item aqui, tá? Só nesse último aqui, penúltimo aliás, aonde ele pega e produziu. Depois de pensar um monte, ele falou, ó, o link para a Wikipedia do Pelé é esse daqui, ó. E tá vendo que ele não está ocultando o Wikipedia. E na última mensagem, ele deixa de ser um objeto aqui dentro de trace e ele vai para dentro de um item chamado chunk, aonde ele até me deu aqui a mensagem, certo? Só que junto ele me deu esse dado aqui que está codificado em base 64. Então eu vou mostrar vou copiar aqui e vou colocar no site famoso de decodificação de base 64 para vocês verem. Deixa eu abrir ele aqui. Tá abrindo aqui. Então, o decode aqui, ó, daquele conteúdo, eu tenho aqui, né, que ele está reescrevendo com aquele padrão lá. Uma coisa interessante também, nem sempre nos testes que eu fiz, ele vem o chunk com o texto original e depois com esse bytes, tá? Horas ele vem, aparece esse objeto aqui, esse objeto anterior, que ele mostra o que ele pensou no final, e horas só vem esse objeto daqui, tá? Padrão meio estranho. Beleza. Então, assim, vamos lá. Soluções, né? Quando você vai fazer uma interação com o modelo, quero fazer uma requisição e quero ver o que o agent me falou. Em tese, o correto seria você pegar, executar tudo e vir aqui nessa parte do chunk e pegar esse objeto aqui, que vai vir agora para a gente, codificado em base 64, descodificar ele do base 64 e pegar esse conteúdo como resposta e entregar para o seu usuário. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte, em vez de pegar esse conteúdo codificado, que está com esse problema ali dele fazer esse pós-processamento que não deveria, eu vou, excepcionalmente agora, pegar essa última resposta. Tá? Eu não vou pegar esse conteúdo final, porque ele está com esse probleminha aí. Mas, assim, acredito que no momento que a AWS consertar isso aqui, a gente resolve, ou outra possibilidade é a gente fazer uso do Advanced Prompt
para forçar ele a não fazer pós-processamento e resolver esse problema aí. Beleza? Então, explicada essa questão, vamos lá para o nosso código aqui, explicando como você poderia extrair a mensagem dali de dentro. Então, vou zerar o kernel, vou esquecer essa parte aqui do começo e vou vir para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos criar o nosso agent do Bedrock Agent Runtime. Vamos passar aqui os dados do agent para ele, né? Estou setando dentro de uma variável. Vou fazer a chamada do modelo. E aí, basicamente nesse for aqui, agora em vez de eu salvar o arquivo, né, como um JSON, eu estou atualizando essa mensagem, atualizando o conteúdo de uma variável para a gente ver as respostas finais. Então, eu vou criar duas variáveis, uma eu vou passar a resposta final do trace e a outra a resposta final do chunk ID. E aí ele está atualizando aqui dentro, e aí se fosse de um ou do outro, né, você pode ver a mensagem daqui de um outro. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essa lógica aqui e vamos jogar isso aqui dentro de uma função. E aí dentro dessa função aí você escolhe, né? Eu vou usar, pegar esse dado aqui, tá? Dentro do event eu vou procurar o final response. Lembra que para poder aparecer isso daqui você tem que ter habilitado o enable trace, senão ele só vai te mostrar o chunk final, ele não vai te mostrar os passos intermediários e ele nunca vai ter esse objeto. Então, para você fazer como eu, que vai pegar esse conteúdo do final response, você tem que ter habilitado o enable trace, beleza? Então, vou desenvolver isso aqui dentro de uma função, onde eu vou chamar o agent, vou fazer a minha requisição aqui para ele e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui como um parâmetro uma ID de sessão. Se o usuário me passar a ID de sessão, eu uso a ID de sessão que ele vai me passar. Se o usuário não me passar a ID de sessão, eu crio uma nova e aí faço a requisição ali com aquela ID, né, que vai ser uma chamada, vamos dizer assim, independente, né? Eu vou mandar uma mensagem pro agent, mas eu não estou controlando, então ele vai responder do zero, vamos dizer assim, tá? Sem nenhum contexto. Então, beleza. Aqui a chamada, que nem eu falei para vocês, e aqui na parte do for, eu estou pegando só o final response. Então, se ele conseguir, ele vai fazer um try, né? Se ele conseguir extrair esse objeto, ele quebra o for, encerra a conversa. Se ele não conseguir, né, porque vai dar problema de que não tem aquela chave que eu estou fazendo essa requisição, ele vai simplesmente continuar o for. E se por acaso ele chegar até o final e ele não encontrar nada, ele vai levantar um erro aqui pra gente, beleza? E aí na resposta final ele vai me dar esse final response, que vai ser a variável atualizada. Se tiver tido algum erro também vai voltar uma resposta vazia, tá? Então vou ler aqui o kernel de novo. Vou aqui agora utilizar essa função e agora vou passar alguns parâmetros para ele do nosso agent ID e vou criar aqui uma sessão só para a gente fazer uma primeira requisição e mostrar essa ideia do session ID. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma primeira chamada perguntando quem foi o Pelé e passando essa session ID que eu criei aqui em cima. Beleza, ele respondeu. E agora eu vou perguntar para ele assim, em quais times ele jogou? Se ele conseguir pegar o Session ID e usar isso aqui para entender de quem que eu estou falando, ele vai saber que eu estou falando do Pelé porque eu estou passando o mesmo Session ID. E beleza, ele falou que ele jogou em vários times e tudo mais e passou aqui os times que ele jogou. Tá. Agora, se eu passar um novo Session ID, só para vocês verem, né, essa parte do Session ID em ação, né, ou seja, eu vou criar um novo, ele não tem mais o contexto que eu estava falando do Pelé, ele não vai conseguir responder porque ele não sabe de quem que é. Então, ele vai pedir para eu, né, usando o mesmo Session ID que eu criei aqui, falar para mim quem que é o jogador. Tá? E aí agora, se eu fizer o pedido lá para a Wikipedia do Pelé, eu vou ter aqui o dado dele sem ter aquele pós-processamento lá que deu pra gente. Beleza? Bom, espero que, apesar desse imprevisto que aconteceu aqui no meio do caminho, que você tenha aprendido alguma coisa nova, que seja útil para você. E aí a gente se vê aí no próximo vídeo para passar aqui a continuidade, né, de como você melhorar ainda mais o seu agent. E, enfim, se tiver alguma atualização desse caso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e te vejo no próximo vídeo. Crítica, dúvidas, sugestões, manda para mim aí nos comentários ou manda uma mensagem para mim lá no LinkedIn e eu vou gostar de saber se você está gostando ou não está gostando desse meu conteúdo. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.